Avançando. Agora a gente vai estar falando da parte de variáveis. Gente, vocês perceberam? Parte de lógica, quando eram operadores ali, o cabelo estava preso. Agora, quando é a parte de algoritmo, né? O início do algoritmo ainda, a explicação geral, o cabelo tá solto. Vai acompanhando aí, vai vendo se tem algum sentido lógico, tá? Também na prof aqui. E daí fica mais fácil. Ah, sei lá, gente, nada a ver. Bem, vamos lá. Variáveis. Variáveis aqui, o que seria? Né? Já existiu uma rápida explicação ali no exercício que nós estávamos criando. Variável é quando eu vou precisar reservar um espaço na memória do computador para guardar algumas informações. E a gente vai precisar fazer isso para todos os algoritmos da nossa vida. Todos! Tá? Em algum momento eu vou ter que reservar alguma coisa de espaço na memória, que é onde eu vou guardar a informação, calcular e dar um resultado. Lembrando, entrada, processamento e saída. E se eu preciso guardar uma informação, se eu preciso calcular essa informação, guardar e exibir, eu preciso ter um espaço na memória. Essa é a ideia da criação de variáveis. O nome é variável porque o conteúdo que eu vou armazenar dentro dela vai alterar. Eu posso alterar o valor, essa que é a ideia, por isso o nome variável. Existe dentro da lógica de programação, e depois cada linguagem vai subdividir esses tipos, 4 tipos básicos de variáveis. Aqui são os tipos. Caractere. O que quer dizer a ideia de caractere? Eu posso criar um espaço na memória que armazene letras ou números. Por exemplo, o nome de uma pessoa, estado, cidade, endereço. Vai ter tanto letras como números, como é o caso do endereço, né? Se for aparecer o nome da rua e o número, ok? Caractera a ideia. Eu digo qual o nome que eu vou dar para esse espaço de memória que eu vou utilizar e indico qual é o tipo. Inteiro. Inteiro quer dizer, vai ser um número, assim como real. Nesses dois casos eu digo, eu vou armazenar dentro desse espaço da memória número. Só que aqui eu só aceito números inteiros e aqui eu aceito números tanto inteiros como fracionários, ok? Essa aqui é a diferença entre os dois. Somente a parte inteira do número aqui é permitido como idade da pessoa, né? Eu não tenho ninguém com 44 anos e meio, ou melhor, até tenho, mas a gente não escreve 44 anos e meio, né? A gente escreve 44, é 43, é 44, é 45, tá? Real, aqui o salário da pessoa, normalmente o salário da pessoa, o valor quanto ela ganha por hora, o preço de um produto dentro do mercado, de algum local que eu estou comprando, vai ser um preço com casa decimal, então é do tipo real, né? E lógico, gente, é um tipo bastante usado para a área de informática que vai receber valores verdadeiro ou falso, né? Lembra do operador lógico, ou negação, né? Todos vão me dar como resultado verdadeiro ou falso. Então, em alguns casos, nós temos esse operador aqui, o operador booleano, que a gente fala, que vai me dar, que eu posso armazenar dentro dele somente valores verdadeiros ou falsos, ok? Só para fazer alguns exemplos aqui, para ver se se está entendida essa parte aqui das variáveis. Se a gente tem, por exemplo, que armazenar o nome de uma pessoa. O nome dessa pessoa seria de que tipo? Entre os 4 aqui. Só pode ser caractere, né, gente? Caractere. Não posso ter um nome que só seja verdadeiro ou falso, né? Ou um número, não daria, né? Se eu preciso descobrir, armazenar, eu vou criar uma variável, por exemplo, que vai armazenar a idade da pessoa. Idade da pessoa, opa, caractere não é inteiro. Inteiro ou real? Isso que eu acabei de justificar para vocês, né? Inteiro, não preciso da parte fracionária, da parte decimal. Eu preciso armazenar a altura da pessoa e também o peso. Gente, altura e peso normalmente tem, né? Aparece lá a altura. É 1,77 m, 1,77, né? De qual tipo é esse, né? Se for pensar dessa maneira, do tipo real,
Tudo bem que alguém poderia estar pensando a 177, né, escrito por extenso, ok? Por extenso não, escrito sem a ideia da casa do número fracionário, ok? Também poderia, tá? Estou pensando aqui na ideia do 1,77, que vai aparecer a ideia da vírgula daí, né? Peso também tem, normalmente, né, a casa decimal, então aqui do tipo real, ok? O real também aceita inteiro, ok? O conjunto dos inteiros está dentro do real, beleza? Outro exemplo aqui, eu vou ter um campo dentro do meu programa que a pessoa vai estar indicando se ela é fumante sim ou não. Fumante, e a ideia ali que seja, por exemplo, sim ou não. Gente, a ideia de sim ou não é a ideia de verdadeiro ou falso. É fumante, sim ou não? Ok? Que pode ser do tipo lógico. Beleza? Mais alguns exemplos. Ah, um campo aqui, sexo. Que vai preencher lá, vai aparecer as opções, né? Ou melhor, você que vai preencher, né? Sexo feminino, masculino, trans, enfim, vai aparecer opções ali para serem preenchidas. Você vai preencher o quê? Nesse caso do sexo, ó, feminino, masculino, trans, o que está acontecendo nisso, gente? Feminino, masculino, trans, o que está sendo colocado aqui? Não é lógico, ok? Que às vezes, por isso que eu coloquei isso daqui, que às vezes dá uma confusão aí do tipo, né, F ou M, principalmente quando vai categorizar simplesmente como feminino e masculino, né? Mas tem, né, agora vai aparecer nos cadastros normalmente mais opções, né? O que é isso? Eu estou escrevendo qual tipo. Se eu estou escrevendo qual tipo é caractere, letras e números, ok? Se a pessoa vai estar escrevendo, inserindo. Beleza? Deixa eu pensar num outro aqui. Ah, nota 1. Pensando na ideia de notas dos bimestres. Ok? Notas, né, que serão armazenadas. Geralmente a nota tem casa decimal, né, gente? Tendo casa decimal vai ser do tipo real. Beleza? Outro detalhe importante ainda com relação às variáveis. Gente, olha as variáveis que eu dei o nome aqui. Nome, idade, altura, peso, fumante. Pensa que não vai ter esse sim ou não, tá? Eu coloquei entre parênteses, pensa que seria só o nome da variável simplesmente fumante. E sendo lógico, a pessoa preencheria com verdadeiro ou falso. Sexo, nota 1. Olha como eu coloquei esse nota 1. Detalhes importantes aqui. Quando você vai estar dando nome das variáveis. Eu não posso ter um nome de variável chamado bin. Tipo, eu quero indicar que eu vou guardar dentro dessa variável as notas do primeiro bimestre. Dessa forma aqui, não é permitido. Eu não consigo iniciar, por enquanto, tá, gente? As coisas mudam muito, né? Se alteram, evoluem. Começando com o número. Então, eu posso chamar, ao invés de assim, eu posso chamar bin1, por exemplo, e tudo junto. Não posso fazer isso aqui, bin1, com esse espaço aqui. Não dá. Não dá por conta desse espaço que está aqui. Não posso ter esse espaço. Posso até colocar aquele risquinho, coloquei aqui o underscore, tá? Não teria problema. Outras exceções aqui, que não poderiam ser usadas. Por exemplo, salário. E por que será, gente, que não pode aqui salário? Tem ideia? Acento. Simplesmente isso. Salário. Deixa eu me lembrar de mais alguns casos. Aqui. Eu já falei lá em cima, mas vou colocar aqui de novo. Estado civil. Quero criar uma variável de nome estado civil, né? Que vai armazenar lá o estado civil da pessoa, solteiro, casado, viúvo, enfim. Não posso, porque isso? Já até falei aqui, né, o comentário, né? Espaço. Dessa forma eu não posso. Se eu quiser usar estado civil, vou usar aquele risquinho embaixo ali. Daí, ok, permitido, tá? Mais ou menos isso, gente.
sem ter espaço, não posso iniciar em números, eu não uso a ideia de acentuação, e sempre tudo junto à ideia das variáveis. Isso resume a parte de variáveis e os tipos. Todos os tipos que eu crio, todas as variáveis que eu crio, eu digo qual é o seu tipo. E eu tenho que tomar cuidado com o nome das variáveis para criar nomes que sejam possíveis de serem utilizados. Nem todas as linguagens você precisa identificar qual é o tipo de variáveis. Algumas linguagens não precisa, por exemplo, o Python, que já vai estar saindo, já você usa, já vai criando, existe variável, mas você não precisa indicar qual tipo, que ele já vai estar fazendo isso de maneira automática. Quando ele percebe o dado que é inserido, ele já faz a adaptação de qual é o tipo, tá? Umas linguagens mais de níveis já mais avançados, tal, diferente de uma linguagem C, por exemplo, que eu tenho que identificar tudo direitinho, qual é o tipo, tudo certinho, tá bom? Beleza? Mais um.